Vamos iniciar nossa aula de hoje, 1º de outubro de 2020. Nossa aula de hoje é nossa aula de História. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a formação do Brasil. Eu gostaria que vocês pegassem um livrinho de vocês e colocassem lá na página 76. Aqui nessa imagem, pessoal, que nós temos na abertura da unidade 3, a formação do Brasil, é uma imagem da Marujada, no quilombo de Mangal e Barro Vermelho, no município de Sítio do Mato, no estado da Bahia, em 2015. Bom, pessoal, aí nós temos aqui bem no início uma questãozinha que diz: a sociedade e a cultura brasileira são formados por diversos grupos étnicos. A sociedade brasileira, a nossa cultura do país onde nós vivemos, ela foi formada pela junção de diversos grupos étnicos. Professora, mas o que é grupos étnicos? O que é etnia? Sempre que vocês ouvirem essa palavra etnia, vocês já precisam saber que etnia se refere a um grupo de pessoas que têm características parecidas. Grupos de pessoas que falam a mesma língua, que se vestem da mesma maneira, que apresentam a mesma cultura. Isso é uma etnia. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil ele foi formado por grupos étnicos indígenas, portugueses, negros africanos, por esses três grupos étnicos, cada um com suas características próprias, cada um com a sua língua, com o seu modo de se vestir, com a sua origem, tá? Então, sempre que falar em grupos étnicos, vocês já sabem que a etnia se refere a um grupo de pessoas que têm características iguais, parecidas. Os indígenas, eles já ocupavam o território antes da chegada dos portugueses e imigração forçada dos africanos. Então, aqui no Brasil já tinham os indígenas, o grupo étnico dos indígenas, eles já viviam aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram e quando eles trouxeram os negros africanos de maneira forçada. Outros grupos, eles também vieram da Europa e da Ásia nos anos de 1800 e se instalaram aqui no Brasil e contribuíram também para a formação e a cultura brasileira, formação da sociedade e da cultura brasileira. Qual desses grupos étnicos compõe a sua identidade? Nós somos formados, pessoal, por uma miscigenação. O povo brasileiro ele é um povo miscigenado. Ele é formado pela junção desses grupos étnicos, os portugueses, dos índios, dos negros africanos. Nós somos formados pela miscigenação, pela junção desses grupos que formam a identidade do povo brasileiro. Os povos indígenas. Vamos começar estudando um pouco sobre os povos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram vários povos e um território muito diferente do europeu. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com os índios, pessoas que eram completamente diferentes deles, tinham características diferentes, vestimentas diferentes, uma língua diferente, um povo totalmente diferente do que vivia com ele, do que eles estavam acostumados a viver. O desconhecimento e o estranhamento os levaram a criar ideias sobre o recém-alcançado continente. Nos relatos enviados a Portugal, os viajantes descreviam as paisagens do Brasil como exóticas. Exótico é o que é diferente, o que é estranho, com frutos e vegetais desconhecidos, florestas densas e cheias de animais perigosos. Então, quando eles chegaram aqui, os portugueses se sentiram assustados, porque tudo que tinha aqui no Brasil era diferente do que se tinha em Portugal. Então, eles diziam que aqui era um país estranho, porque tinham plantas, tinham frutos diferentes, a floresta era densa, cheia de animais perigosos, então tudo muito diferente. Por causa da riqueza natural e do calor, o Brasil era descrito como um paraíso terrestre.
Então, os portugueses, eles chamavam o Brasil nessa época de paraíso terrestre, porque ele tinha uma riqueza natural, né? Tinha uma floresta muito grande e tinha muito calor, né? O Brasil sempre foi um país muito quente. Os indígenas tinham hábitos diferentes daqueles dos europeus, como não usar vestimentas, possuir outro sistema de crença, viver da caça e da pesca e da agricultura de subsistência. Então, os portugueses, eles acharam os indígenas muito diferentes, porque os indígenas, eles não usavam vestimentas, né? Todo mundo conhece como é a vestimenta dos indígenas, é totalmente diferente da vestimenta nossa e também da vestimenta dos portugueses, quando é que chegaram. Eles possuem outro sistema de crença, né? Eles acreditam em quem? No pajé, acreditam em vários deuses. Eles vivem da caça e da pesca e também da agricultura de subsistência. E como nós estudamos, é aquela agricultura que é usada para a sua própria sobrevivência. Eles plantam e colhem apenas para o próprio consumo. O estranhamento fez com que os portugueses considerassem os indígenas ora como bondosos, ora como selvagens. Essas representações dos nativos, feitas pelos europeus, eram formuladas com base no mundo que eles conheciam. Muitos artistas nunca estiveram no Brasil ou viram um indígena. Por isso, eles retratavam os costumes indígenas com base em seus valores e crenças. Os relatos dos viajantes portugueses foram usados por muitos artistas para produzir obras e cartas marítimas que circularam por muitos anos na Europa e reproduziam uma visão muitas vezes fantasiosa do Brasil e dos indígenas. Então, como a gente pode até observar aqui nessa imagem, né? Como era a representação dos indígenas. Eles acharam os indígenas estranhos. Eles sentiram aquele estranhamento, por quê? Porque eles tinham um outro costume, eles tinham uma outra cultura. Então, com base na visão de mundo deles, eles formulavam a sua opinião que eles achavam sobre os indígenas. Então, quando a gente vê assim uma pintura daquela época, a gente pode perceber que muitas vezes não era tão real, era mais fantasiosa. Por quê? Porque muitos artistas nem tinham vindo aqui no Brasil. Eles apenas pintavam de acordo com aquilo que eles ouviam falar. Como nessa imagem que nós temos, um detalhe da terra Brasis em mapas do Alta Miller, produzida pelos cartógrafos portugueses Lope Homem, Pedro Reiner e Jorge Reiner, com ilustrações de Antônio de Holanda em 1519. Observem que aqui a representação dos indígenas, né, está bem mais fantasiosa, bem diferente do que realmente seria naquela época. O encontro entre os tupis e os portugueses. Em 1500, o território da Bahia era ocupado pelos tupis. Tupis era o nome dos índios. Eles não se chamavam índios, tá? Esse nome foi dado pelos portugueses porque eles acreditavam que tinham chegado nas Índias. Então, quem deu esse nome índios foram os portugueses, porque quando eles chegaram aqui no Brasil, eles achavam que tinham chegado na Índia. Mas esse povo era o povo tupi. O nome deles era tupi, não índios. Índios foram dados pelos portugueses. Os tupis viviam no litoral brasileiro, em aldeias com cerca de 300 a 2.000 habitantes. Além de caçar e pescar, eles cultivavam mandioca, milho, batata doce, algodão, abacaxi, guaranari, pimenta. Então, eram algumas especiarias que eram cultivadas pelos tupis nessa época. O trabalho, ele era dividido entre homens e mulheres. Então, o trabalho dos indígenas, eles dividiam entre homens e mulheres. Os homens caçavam e pescavam, e as mulheres já eram responsáveis por preparar o alimento, por cuidar das crianças. Eles se banhavam várias vezes aos dias. Então, uma curiosidade para vocês:
Nós herdamos o hábito de tomar banho todos os dias dos indígenas. Os portugueses, eles não tomavam banho todos os dias. Eles tomavam banho, às vezes, só um dia na semana, no sábado, geralmente, e era aquele banho até de roupa. Acho que vocês já devem ter visto em algumas das novelas. Então, o hábito de tomar banho várias vezes ao dia nós herdamos dos indígenas. Eles tomavam banho várias vezes aos dias. Eles pintavam os seus corpos com tintas extraídas de frutos, como o urucum e o jenipapo. Eles usavam colares e brincos e pulseiras, feitos de sementes, de penas de animais. Além dos tupis, outros povos também viviam aqui no Brasil, como o povo guarani, os botocudos, os caingangues e os tupinambás. Eles também viviam no litoral brasileiro. Quando os portugueses chegaram, houve um estranhamento entre os dois povos. Como não conheciam o território, os portugueses eles tiveram de se adaptar aos costumes dos tupis. Então, eles chegaram aqui e houve esse estranhamento e eles não conheciam como era o Brasil, eles se fizeram, assim, digamos, de falsos amigos. Eles começaram a se adaptar aos costumes dos tupis. Eles fizeram alianças em busca de segurança, em busca de alimentação, mas o principal objetivo era facilitar a extração do pau-brasil, era tirar aqui das nossas matas o pau-brasil para ser vendido no exterior. O pau-brasil, né, o nome do nosso país, o nosso país recebe esse nome de Brasil por causa que tinha uma grande quantidade do pau-brasil. E o pau-brasil, ele era muito valorizado na Europa naquela época, porque além do uso da madeira para fazer móveis e instrumentos musicais, ele tinha uma tinta que era usada para escrever e tingir tecidos. Então, por isso que o pau-brasil, ele era muito valorizado, né? E os portugueses queriam retirar aqui do Brasil para poder vender, certo? Então, eles retiraram tanto naquela época que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar o pau-brasil aqui no Brasil. O pau-brasil, ele era derrubado pelos indígenas e trocado por tecidos, facas e outros objetos. Então, como os indígenas, eles nunca tinham visto facas, tecidos, nem espelhos, por exemplo, eles trocavam o pau-brasil por esses objetos, porque eles não conheciam um espelho, uma faca, eles achavam que aquilo era uma coisa muito diferente. Então, eles derrubavam o pau-brasil e trocavam com os portugueses. Os portugueses davam para ele os objetos, como as facas, como os tecidos, como os espelhos, e os indígenas davam para os portugueses o pau-brasil. Mas eles se recusavam a cortar grandes quantidades de árvores, pois eles não entendiam a necessidade de lucro dos europeus. Eles não entendiam por que tinha que cortar tantas árvores, porque os indígenas, geralmente, eles só cortavam aquilo que eles necessitavam. Isso acabou gerando um conflito e os portugueses começaram a aprisionar os indígenas e explorar sua mão de obra. Então, os indígenas começaram a ver que não tinha necessidade de derrubar tanta quantidade de pau-brasil e aí começou um conflito. Só que como os indígenas lutavam com arco e flecha e os portugueses com arma de fogo, era lógico que os portugueses iriam vencer os conflitos. Então, eles acabaram aprisionando os indígenas e fazendo os indígenas de escravos. Eles intensificaram a colonização e começaram a impor o seu modo de vida aos indígenas. Então, quando eles conseguiram derrotar, fazer com que os indígenas virassem seus escravos, eles queriam impor o seu modo de vida para os indígenas, né? Queria que os indígenas fossem catequizados, como eles chamavam na época, né? Se adaptassem com a sua própria cultura. Vamos para a nossa atividade de hoje. Atividade na folha. Primeira questão, vocês vão colocar V quando for verdadeiro e F quando a afirmativa for falsa. Segunda questão. Em 1500, o território brasileiro era ocupado pelos tupis, que viviam no litoral brasileiro, em aldeias com cerca de 3 a 2 mil habitantes.
Esse povo possuía hábitos bem diferentes dos europeus. Como eram os hábitos dos tupis? Como eram os hábitos dos tupis? O que os tupis faziam? Vocês vão colocar aqui o que eles faziam. Tomavam banho várias vezes ao dia, caçavam, pescavam, praticavam agricultura de subsistência. Terceiro, porque os portugueses retratavam os indígenas de forma fantasiosa. Por que eles escreviam e pintavam os indígenas de uma maneira fantasiosa, diferente do que era real? Essa resposta vocês vão encontrar lá na página 78. Quarta, explique por que os indígenas receberam esse nome. Por que eles receberam esse nome de índios? Quinta, sabemos que os trabalhos indígenas eram divididos entre homens e mulheres. Pesquisas quais trabalhos eram realizados pelos homens e pelas mulheres. O que os homens indígenas faziam? O que as mulheres indígenas faziam? Sexta, por que os portugueses tiveram que se adaptar aos costumes dos indígenas inicialmente? Por quê? Porque aqui tem um pontinho de interrogação, viu, pessoal? Que é um pontinho de interrogação, foi um meio de digitação. Então, por que os portugueses eles tiveram que se adaptar aos indígenas logo de início? Cite exemplos de objetos que eram tocados pelo pau-brasil. O que os portugueses davam para os indígenas em troca do pau-brasil? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje e tchau, tchau.